Alô, alô. Bem, eu vou repetir tudo aquilo que supostamente devia ter dito num direct do Facebook. Ou seja, eu disse o que aconteceu é que aquilo ficou sem sal. São eu as minhas experiências aqui com o Zoom e, portanto, faz parte do processo, agora tenho é que duplicar trabalho. É paciência, aprende, Patrícia. Bom, de qualquer das formas, o importante é aquilo que eu quero passar nesta mensagem e não foi direto, fica gravado, o que importa é que fiques com a mensagem e o que é que eu quero partilhar contigo. Eu ultimamente, não, há relativamente pouco tempo, fui convidada para colaborar na redação do artigo e pedir-me especificamente ajuda com as análises estatísticas, porque esse artigo foi feito, foi submetido e veio para trás com alguns comentários e, nomeadamente, pediam assim algumas análises estatísticas um bocadinho mais avançadas e a pessoa que me convidou não está tão à vontade com essa parte, então pediu-me para eu ajudar com isso. É um artigo na minha área, é um artigo na área do trauma e do stress pós-traumático, é uma coisa que eu gosto, e portanto, claro está, eu disse que sim. Pronto. É daquelas coisas, não é? Que quando a gente gosta da coisa fica difícil dizer que não, às vezes não paramos para pensar. Mas pronto, mas eu gosto muito disto, mas o que é que eu queria partilhar na verdade aqui contigo? É que esse convite foi-me estendido e eu comecei a olhar para o artigo, só tive a oportunidade de olhar para ele ontem, e conforme estava a ler o artigo, eu fui tomando notas de coisas que me saltavam mas isto não me está a fazer muito sentido, mas porquê é que esta variável entra aqui, porquê é que isto está a ser falado neste momento? Ou seja, além das próprias análises que poderão necessariamente ser ajustadas e melhoradas, aquilo que, da minha experiência, aquilo que faz um bom artigo, não é necessariamente a complexidade das análises que tem, embora sim, isso seja muito valorizado, e então na psicologia andamos sempre atrás do último bolacha do pacote, a coisa mais espetacular que possa haver a nível de análises estatísticas. Mas, mais do que isso, aquilo que faz a verdadeira qualidade de um artigo é o artigo ser coerente e faça sentido do princípio ao fim. E aquilo que eu estava a ver ali naquele artigo era que havia várias coisas que eram mesmo importantes estar lá, que eram mesmo interessantes também de lá estar, mas não estavam a fazer ligação e não estavam alinhados com os objetivos do artigo. E, portanto, ficava difícil. Eu comecei a olhar e disse, ok, então quais são as análises para fazer, mas a partir de onde? E olhava para a base de dados, olhava para o artigo e não estava muito claro, aliás, não estava nada claro para mim, que cheguei agora aqui de paraquedas este artigo, qual era a história, como é que isso ia contar, o que é que valia a pena analisar aqui, o que é que valia a pena fazer aqui. E isto para te dizer o quê? Isto é muito comum também nas nossas teses. Falta por vezes nós termos aqui algum investimento de tempo. Nós vemos isto muito com os trabalhadores estudantes com quem trabalhamos, não só trabalhadores estudantes, mas os trabalhadores estudantes precisam de fazer muitas coisas e precisam de avançar e às vezes, ok, eu preciso mesmo de fazer isto. E não, por vezes não compreendem a mais-valia que é de parar e investir ali 2 ou 3 horas só a fazer brainstorming de o que é que eu vou fazer com a minha tese, como é que eu vou fazer com a minha tese, depois de terem definido o tópico de investigação, e eu já volto à questão do tópico de investigação, mas depois de ter isto definido, de saber exatamente o que é que vão fazer, falta então ainda a parte de como é que eu vou estruturar isto, qual vai ser a história que eu vou contar, por onde é que eu começo, que sequência lógica é que eu vou dar, quais são os meus objetivos e as hipóteses que eu vou querer testar, e que resultados é que eu antevejo que possa acontecer, claro que depois na recolha de dados tudo pode mudar, mas para esta fase inicial, qual é a ideia que eu tenho aqui, como é que eu vou contar esta história? E se já estás na fase final, então eu sugiro-te ainda que vás um bocadinho mais longe, que pegues num colega que esteja disposto a ouvir-te e digas assim, olha, anda cá, eu preciso de contar a história da minha tese. Vê lá se isto para ti faz sentido, mesmo que não percebas nada do tema, se pelo menos a história que eu te estou a contar está a fazer sentido, tem encadeamento lógico. O que acontece com muita frequência é que quando estamos a contar a história, emperramos. E, bem, não é bem isto. Espera aí, o que eu queria dizer é, e quando nós chegamos ao bem, não é bem isto, o que eu queria dizer é, quer dizer que ainda não está claro para nós. Se não está claro para nós, vai ficar ainda menos claro para quem está a ouvir. E isso na leitura é ainda mais óbvio. O que quer dizer que estamos a dificultar o nosso processo para mais tarde à frente para o arguente. Ou seja, para ele vai ser difícil, para nós poder ajustar aquilo que queremos dizer, pode ser ainda mais desafiante. Portanto, se nos prepararmos antecipadamente, já vai ser aqui um bom ponto de partida para nós fazermos um trabalho com maior consistência, para custar menos a escrever, porque aquilo que eu tenho ouvido muitas vezes, e
Ontem tive a oportunidade de falar com uma aluna que está a terminar a sua tese de mestrado e dizia: Patrícia, preciso de ajuda, isto tem que acabar. Eu já pedi ajuda, mas ninguém me compreende, não consigo ajuda de ninguém. Quando fomos falar um bocadinho melhor, não tinha a ver com não saber, não ter a ajuda de ninguém, tinha era que, como não estava muito claro quem se propôs a dar ajuda, não tinha clareza do que era para ajudar e, portanto, a pessoa ficou com a sensação de que o trabalho estava mal feito, que não tinha a qualidade que seria necessária, e para mim aquilo era relativamente óbvio, porque a primeira coisa que eu penso é qual é a história? Qual é a história que eu quero contar sobre isto? O que é que eu quero que se saia daqui? Às vezes nós começamos um artigo com uma ideia, com uma história, com uma tese, com uma ideia, com uma história, e depois precisamos de ir afinando pelo caminho e chegar à conclusão de que, espera, então se calhar não é bem desta forma. Então, teses de doutoramento é assim qualquer coisa de doloroso, eu acho que é um bocadinho por aí, porque há tantas coisas que nós fizemos, há tantos dados que lá estão, há tanta coisa que podia e devia ser feita, se chegarmos à sensação de que, pai, será que eu tenho que deixar isto de fora? Se calhar não temos que deixar de fora e podemos fazer ali uma menção, mas precisamos de enquadrar aqui as coisas para contar uma boa história. Para isso, eu tive que definir logo à partida um tópico de investigação. E era isto que eu te queria dizer também. Como é que tu vais escolher o teu tópico de investigação? Tens essa oportunidade? Ou será que é-te imposto para escolher o tópico de investigação? E esta tem sido uma dificuldade que vários alunos que estão agora a iniciar o seu mestrado têm partilhado comigo, têm dificuldade em encontrar um tópico de investigação. Nós já temos um e-book para definir o tópico de investigação, eu vou-te deixar aqui no link caso estejas nessa situação, mas eu vou-me atravessar aqui, dia 29 eu tenho previsto fazer um workshop precisamente para trabalharmos isto, para definirmos e avançarmos o máximo e de preferência descobrirmos mesmo qual é o tópico de investigação que queremos para a nossa tese, para termos aqui um bom pontapé de arranque. Portanto, se estás na fase em que ainda precisas definir o teu tópico de investigação, deixa aqui um comentário para eu saber que este workshop faz sentido para ti, para eu preparar, sim, para depois podermos estar em conjunto a trabalhar nisto e definirmos o teu tópico de investigação. Mas, bottom message, taking home message é, por favor, investe tempo para definir qual é a história que tu queres contar. Porque a partir daqui, todo o processo de escrita vai ser mais fluido. A pesquisa bibliográfica que vais fazer vai ser mais direcionada e, portanto, tudo vai ser mais facilitado, mesmo com os altos e baixos que a vida nos traz. Espero que este conteúdo te faça sentido. Não foi em direto porque aquilo ficou sem som e, portanto, ficou gravado. De qualquer das formas, fica aqui para ti e vemo-nos em breve. E comenta aí sobre o workshop, ok?